presença, meu Pai, e te peço, Senhor, que me use na tua palavra, Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito me usando, Senhor. Espírito Santo, Senhor, também guarda essa palavra no coração dos teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o temor a Deus. Nós sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E isso a Bíblia nos traz em vários momentos, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria, porque sábio é o cristão que teme a Deus. Mas como assim? Eu vou explicar para vocês agora. Eu vou abrir o entendimento de vocês agora. O temor a Deus, ele nos dá uma sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade nos proporciona um estado de alerta para que quando a gente for pecar, o temor a Deus vai ligar como se fosse um alerta dentro de nós e a gente vai dizer, opa, isso desagrada ao Senhor, então eu não vou fazer. E isso se chama o temor a Deus. O temor a Deus é o que vai te impedir de viver uma vida pecaminosa, porque quando você pensar em pecar, o temor a Deus vai vir ao seu coração e vai dizer, olha, não faz isso, porque isso é errado, porque isso vai entristecer a presença do Espírito Santo. E uma vez que nós entristecemos a presença dele, ele vai se afastar de nós. Não é isso que nós queremos. Por isso que sábio é o cristão que teme a Deus, porque os seus atos serão calculados. Antes de errar, o temor a Deus vai te instruir a não errar. Ele vai te ajudar na sua caminhada com Cristo, para você se permanecer firme na palavra. Então, o temor a Deus é necessário na vida do cristão, para que a gente ande na palavra, para que a gente permaneça firme na palavra, principalmente em meio às tentações. Porque Satanás, ele não é besta. Ele vai armar várias situações para mim e para vocês, para que a gente entristeça a presença do Espírito Santo, para que a gente venha pecar, para que a gente venha expulsar a presença de Deus das nossas vidas. Por isso que é muito importante o cristão ter dentro de si o temor a Deus. Porque o temor a Deus, ele vai te impedir, ele vai te ajudar a não fazer o que Satanás quer. Porque no momento que você está dormindo, no momento que você está trabalhando, no momento que você está jantando, almoçando, no momento que você está lá vivendo a sua vida normalmente, Satanás, ele está planejando em como te destruir, em como destruir a sua família. Então é necessário que a gente tenha o temor a Deus, porque aquele que teme a Deus, ele não é cego espiritual. Ele consegue pressentir antes de acontecer, porque o próprio Espírito Santo alerta ele das coisas que Satanás está planejando para ele. Por isso que é muito importante o cristão ter temor a Deus. Pergunte para o seu irmão, você tem temor a Deus? É muito importante que todos nós tenhamos temor a Deus, porque ele é o princípio da sabedoria, meus irmãos. É muito importante a gente entender isso, porque na nossa caminhada com Cristo nós vamos precisar. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Então nós só conseguimos andar em santidade aquele que tem temor a Deus. Por quê? Porque no momento que você está realmente pensando em pecar, pensando em fugir da palavra de Deus, o temor, ele vai te impedir. Então, se você tem temor dentro de você, logo você está andando para a santidade. E a santidade é o caminho que vai te levar à salvação. Então, por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Não é perdendo tempo, nós estamos cultuando o nome do Senhor, nós estamos tentando ter temor a Deus, conhecendo a palavra, porque a verdade vai libertar o homem e a mulher, assim como a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E a verdade também, ela vai gerar o temor dentro do coração do homem, porque no momento que nós vivíamos pecando e achando que estava tudo normal era uma coisa, mas no momento que nós conhecemos a palavra de Deus, no momento que nós conhecemos a verdade, gera dentro de nós o temor. Se antes a gente bebia, ia para festas e não sentia nada, era normal, no momento que você conhece a verdade, que você sabe que isso é errado, que você queira, que você não queira, no momento que você vai errar,
errar, no momento que você vai pecar, você peca se você quiser. Você já peca sabendo. Querendo ou não, gera um temor dentro de você, mas é do seu livre-arbítrio se você vai querer seguir a palavra de Deus, andar em santidade para chegar à salvação, ou se você vai virar de costas para a palavra de Deus e vai querer realmente, do seu livre-arbítrio, andar em caminho de destruição. Então, inocente não é mais, porque não tem como você ter temor a Deus sem conhecer a palavra. Então, tudo é um processo na vida do cristão. Só anda em santidade quem tem temor. E o temor nos auxilia a discernir o certo do errado. Pois sempre vamos receber propostas que não nos convêm. E quem tem temor a Deus nessa hora tem força e autoridade para renunciar. Então o temor a Deus, ele nos dá força e autoridade para renunciar. Porque se você tem temor a Cristo dentro de você, no momento que você recebe uma proposta de Satanás, esse temor vai te dar autoridade e ousadia. Vai te dar força para dizer, olha, não, muito obrigado, eu não quero fazer isso, porque isso desagrada ao meu Deus, e eu quero agradá-lo e não expulsar ele da minha vida. Nesse momento, no momento que você renuncia, você está provando para Deus que prioriza ele, independente de tudo que o inimigo te oferecer. E nessa hora também, o Espírito Santo, ele vem te mostrando uma saída. No momento que o inimigo te lança uma proposta e diz, olha, só tem jeito se você for por esse caminho, o caminho errado. Mas eu digo para vocês que o Espírito Santo, ele sempre vai te mostrar uma solução para o teu problema. Basta que você abra os seus olhos espirituais para ver. Não se deixe cegar pelo que Satanás te diz. Por quê? Porque ele não é besta. Quando ele sabe que vem uma bênção na frente, quando ele sabe que vem algo grandioso de Deus, ele se atravessa no meio e fala ao seu coração primeiro, para que você cegamente escolha o que ele está te dizendo e não veja a saída que Deus está te mostrando para o seu problema. Então, muitas vezes, um exemplo, uma pessoa está passando dificuldades. Aí o que é que acontece? Surge uma oportunidade de ser desonesto, de arrumar algum dinheiro para pagar as suas dívidas de forma desonesta. Já é Satanás se atravessando pelo meio. Aí se a pessoa estiver cego espiritual e não tiver o temor a Deus, o que é que ela vai fazer? Ela vai cair no que Satanás ofereceu. Mas aqueles que têm temor a Deus, eles vão rejeitar. E no momento que ele rejeitar, o Espírito Santo vai mostrando a saída, vai mostrando um emprego, vai usar uma pessoa para fazer uma doação. De repente o problema se some, porque o cristão verdadeiro que tem temor a Deus não precisa sujar as suas mãos para sair do problema, porque o próprio Espírito Santo cuida de você. A palavra do Senhor diz, me buscai em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Será que para a gente resolver os nossos problemas é necessário a gente servir a Satanás? Não, porque o Deus que nós servimos, ele é muito maior do que está no mundo, ele é muito maior do que o problema. Então o teu problema é muito pequeno para Deus, não é nada. Então tenha temor, que ele vai te ajudar a sair do problema que você está enfrentando, seja ele qual for, seja doença, seja área financeira, sentimental, física, psicológica, seja o que for, coloque ele em primeiro lugar. Tenha temor a Deus dentro de você, que eu garanto que ele vai te ajudar. No momento que o Espírito Santo ele vem te mostrando uma saída, porque ele se alegra com o justo que teme a ele. Então olha isso, como é interessante a gente refletir. Porque ele vem te mostrando a saída? Porque ele se alegra, porque você renunciou o que Satanás te ofereceu. Ele ficou alegre com a sua decisão. Ele se alegrou no momento que você rejeitou Satanás por amor a ele. Por isso que ele vem te mostrando uma saída. Porque ele não vai deixar um filho seu desamparado. E para terminar, Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor a Deus é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. No momento que Satanás ele vai fazer um laço ali para você cair nele e ele conseguir te matar, matar a sua fé, fazer um estrago na sua vida,
Quando você tem temor a Deus, você já sabe que aquilo é errado. Então, por que o temor a Deus te livra das armadilhas? Porque você não vai cair no que Satanás te oferece. E Satanás só vai te oferecer armadilhas para te destruir, para destruir o seu espiritual. E por isso que o temor a Deus é fonte de vida. Porque você está andando no caminho da santidade. E a santidade te leva à salvação, que é a vida eterna. Por isso que o temor a Deus é fonte de vida, meus irmãos. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, para todos nós. Vamos ser mais tementes a Deus, entender mais, orar mais, para que Deus venha falar cada vez mais conosco. Quando Satanás quiser agir dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para o Senhor nos alertar, antes de Satanás conseguir ter sucesso na nossa vida. Por isso que nós temos que ter temor e ser sábios, porque se lembrem que sábio é o cristão que teme a Deus. E foi essa a minha palavra.